Então, a função if é muito útil aqui nesse tipo de arquivo, nesse tipo de projeto, e em vários projetos que nós fazemos no Flash. Porque a função if, ela avalia a condicional que nós colocamos. Nós sempre colocamos uma de condicional na função if, e dependendo do resultado, ela executa ou não a função que nós atribuímos a ela. Por exemplo, vamos começar aqui para vocês entenderem melhor o que a função if faz. Então vamos colocar aqui o if e abrir parênteses. Então ele já nos pede a condição para colocarmos aqui, para ele avaliar e ver se executa ou não a função. Vamos aqui em cima em Language Elements, Operators. Eu quero mostrar para vocês alguns dos elementos que nós podemos usar, dos operators, quer dizer, que nós podemos usar com o if, que é o comparison. Então nós temos de igualdade, maior que, maior igual, diferente, né, que é esse aqui, menor que, menor igual a que. Essa função aqui que testa duas expressões para igualdade e outros símbolos para comparação também. Então eu quero saber se EVT target name dessa função clickatomb, eu quero saber se o nome, ou seja, o objeto que ele acessa aqui, vai ser igual. Então, para igualdade, nós escolhemos essa opção de comparação aqui, a thumb0. Então eu vou colocar aqui como thumb0, vou colocar como uma string. E vou fechar parênteses. E na função if, nós temos que abrir colchetes ou chaves aqui, porque tudo que estiver dentro de colchetes ou chaves aqui dentro vai ser executado se essa função aqui for verdadeira. Ou seja, se evt.targetName for igual a mthumb0, ele vai executar o que? Essa função aqui. Então eu vou selecionar e arrastar aqui para dentro. Depois disso, então, eu tenho que copiar aqui o mthumb0, esse o add event listener, e colocar como 0 aqui, ou como 1, quer dizer. E eu vou colocar o mthumb aqui também no mouse children, para que ele corrija esse pequeno problema aí. Deixa eu afastar aqui agora. O que nós vamos testar então, se você não entendeu nada? Ao clicar aqui no thumbnail, aqui, ele vai ter que ver se o nome dele, o nome desse thumbnail, é igual a mthumb0. Se não for, não vai aparecer a foto dele aqui em cima. Aqui em cima. Não vai aparecer. Então, provavelmente vai aparecer só o do primeiro, porque só o primeiro tem verdadeiramente o nome mthumb0. E esse aqui tem o mthumb1. Nós corrigimos para que ele reconheça lá dentro do movie clip dele que o nome dele também é mthumb1. E esse aqui também já está corrigido porque nós corrigimos ele primeiro para que ele reconheça o mthumb0. Então, ao clicar, eu disse o seguinte: if evt target name, dentro da função clica. Ele está dentro da função clica, lembre-se disso. Então, ao clicar, ele vai verificar se, if em inglês é se, o evt target name, ou seja, o nome do objeto, é igual a mthumb0. Se for, ele vai mostrar a imagem desse thumbnail aqui em cima. O mfoto0 vai ser visível. E se não for, não vai acontecer nada. Então vamos testar. Então eu vou clicar nesse aqui e nada acontece. Eu clicando, ele já reconhece como mthumb1, mas não aparece nada aqui em cima. E se eu clicar nesse aqui, ele já aparece, porque ele reconheceu realmente que o thumbnail tem o nome de mthumb0. Então ele já reconhece e já aparece a imagem para a gente. Então a função if funcionou. Então você viu que ele executa uma função se ele for verdadeiro, ou seja, se o if, se essa função aqui, target name, for igual a 0, execute isso. Mas e se não for? Se não for, nós vamos colocar aqui um else, que tem que ter na verdade,
Depois de else, vamos abrir chaves. E vamos dizer aqui, deixa eu fechar também para não esquecer. Eu vou colocar aqui o seguinte, mPhoto0, e aqui no meio eu vou colocar mPhoto1 visible. Ou seja, ao clicar aqui no mPhoto1, a função if perceber que não é thumb0, ele vai executar a função else, porque ele viu que o verdadeiro, que a função que nós procuramos era falsa. Ele testou e viu que não era. Então, se não é, ele vai executar a função de baixo, que é o else. Ou seja, se for verdadeiro, faça isso aqui. Se não for, faça isso. Então, vamos testar. Nós sabemos que o primeiro é verdadeiro, então ele vai mostrar. O segundo não é verdadeiro, então ele vai mostrar outra foto. E nós temos um erro aqui, porque nós não queremos que ele mostre todas essas fotos, uma em cima da outra, mas que mostre uma de cada vez. Vamos então criar uma função que limpa essas fotos, então, no começo, assim que rodarmos o filme. Então vamos criar uma função, function limpa fotos, abre e fecha parênteses, dois pontos, void, porque não vai retornar nenhum valor. Ok, então eu vou colocar aqui, abrir chaves, e aqui no final, vou fechar chaves de novo, eu vou clicar aqui no Auto Format para que ele arrume esse código para a gente, para que pareçam mais organizadas as funções, e se tiver funções também, se não tiver ele não faz nada. Pode ver que apareceu mais como uma função agora. Então aqui embaixo eu vou executar essa função apenas digitando aqui limpa fotos. Ok, então eu vou copiar. E aqui em cima, onde está aparecendo trace, eu vou aqui embaixo, mais aqui embaixo quer dizer. Então, abaixo de trace aqui eu vou colar de novo para que ele execute a função aqui. Vou dar um Ctrl Enter para testar. Você vai ver que ele vai começar com tudo em branco, sem mostrar nenhuma foto. E se eu clicar no primeiro, ele vai mostrar ela. Se eu clicar no segundo, ele vai tirar a outra e vai mostrar essa. Então o que acontece aqui é que, como ele fez isso então? Como ele executou essa ação de tirar uma foto e colocar a outra? Porque aqui no código, nós colocamos a função limpa fotos. Toda vez que essa função for chamada pelo Add Event Listener, que chama ela, que é esse aqui, né, o mthumb0, o botão mthumb0 chama a função clickAthumb, uma das primeiras coisas que ele vai fazer depois do trace é limpar as fotos. Ou seja, quando ele clica na foto, ele limpa a foto e mostra a outra. Vem e mostra a outra foto já. Então é assim que ele faz isso. Quando você clica, ele limpa a outra e mostra essa. Clicou de novo, ele limpa essa e já mostra a outra. Então é assim que ele executou, não tem nenhum outro segredo a não ser esse. Então, para continuar, para que os outros botões funcionem, então, nós temos que aqui acrescentar mais uma função aqui no if. Depois do else, eu vou colocar if novamente e vou abrir parênteses. E ele vai me pedir uma outra condicional, uma outra condição. E eu vou escolher aqui o EVT target até o thumb0 novamente. E vou fechar. Só que aqui eu não quero mais o 0 e sim o 1. Então o que ele vai fazer é tentar executar essa função. Se for falsa, ele vai mudar para essa segunda função. E se for verdadeira, ele vai executar e vai deixar a amostra. Então, eu vou acrescentar aqui mais uma linha com o mthumb2 para fazer ele funcionar também. E aqui embaixo eu vou adicionar também o mouse children para que ele reconheça também dentro do movie clip o mesmo nome. E eu vou copiar aqui depois de else até esse aqui.
vou colar aqui na frente. Vou mudar para 2 e aqui para 2 também. Vamos testar então. Então funcionou, funcionou e funcionou. Então o que nós fizemos aqui foi bem simples, foi adicionar um outro if depois do else. Ou seja, ao executar essa função, eu quero que você execute, se não der certo, execute esta que estava aqui embaixo. Mas ao executar essa segunda, não deu certo, execute essa aqui. Se não deu certo também, execute essa. E assim nós vamos colocar para todos os nossos thumbnails aqui, até que cada um funcione da maneira que tem que ser. Ok, então para terminar, basta que nós copiamos aqui cada uma dessas funções e colamos aqui embaixo até todas funcionarem e vai funcionar normalmente. Mas vamos falar agora sobre arrays, é uma maneira de trabalhar com vários elementos bem mais fácil do que essa.